Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 339. Ainda sequência na questão 315, quando nós ainda não terminamos de falar a respeito da interferência das trevas, tanto nas obras de artes, nas esculturas e na literatura aqui na Terra. Então, quando se fala em literatura, nós temos que pensar um pouquinho, porque é lamentável. Por incrível que pareça, as trevas têm nadado de braçada, inclusive no meio daqueles que se dizem espírita. O que as trevas têm aproveitado de médios indisciplinados, imprudentes, vaidosos, você entendeu? Sem conhecimento da doutrina dos espíritos. O que esses anticristos têm escrito através desses médiuns, e a farta literatura de lixo que esses espíritos têm trazido das regiões umbralinas através dos médiuns, e os médiuns, devido à vaidade aqui na Terra, têm editado, não está escrito. Gente, 90% da literatura espírita, sem ser obras de Allan Kardec, sem ser obras de Divaldo Pereira Franco, sem ser obra, isso é na atualidade, eu estou dizendo. Não vamos mexer com o passado, não, porque passado é coisa séria. Passado vem aí Camilo Flammarion, Bittencourt Sampaio, vem aí Leon Denis, Allan Kardec, você entendeu? Isso aí sim, o professor Bezerra de Menezes, isso aí sim, era espíritos sérios. Agora hoje tá um lixo aqui na face da Terra, que dá nojo. 90% da literatura espírita. Isso, quando fala literatura espírita, você separa as obras todas de Kardec, as obras todas de Chico, as obras todas de Divaldo, as obras de Carlos Bacelli, de Sueli Caldas Schubert, você entendeu? Ivone Amaral Pereira, separa aí. O resto é tudo lixo. É tudo obra apócrifa. Que se jogar no lixo, o lixo joga de volta. Tudo obras transmitidas por charlatões, mistificadores da erraticidade, que em contato com os charlatões e os mistificadores no corpo físico, semelhante atrai semelhante, por isso eles podem passar o que não presta de lá para o plano do lado de cá. E o que existe de médios no mundo se enriquecendo através da psicografia de livros lixo, que é o nome que eu vou colocar da agora em diante, livros apócrifos, aliás, não está escrito. Tem livros que enriquecem um médium. Um livro enriquece um médium, colocando-o lá no topo.
da literatura lixo. Mas isso é obra das trevas, para desevangelizar a humanidade. Porque enquanto a pessoa está ali apegada àquele lixo, que é aquele livro, ele está perdendo um tempo precioso de ler um livro como esse aqui, Evolução em Dois Mundos, que para mim é como se fosse tomar um pirulito da boca de uma criança. Por que que as pessoas dizem que não gostam de ler obras de Edivaldo Pereira Franco? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, que não gostam de ler obras de Edivaldo Pereira Franco. Por quê? Porque o vocabulário é muito difícil, a psicologia é muito difícil, mas tem que ser daquele jeito. Aquilo é que é obra de espírito evoluído, como Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Marco Prisco e muitos outros. Não é como esses charlatões que existem por aí no Brasil afora, não. Então tá vergonhoso. 90% da literatura que se diz literatura espírita são obras apócrifas. Você ouviu os médios que eu citei, que são confiáveis. Ah, mas e fulano? Problema seu. Ah, mas e cicrano? Problema seu. Lê se você quiser. Mas que eu vou te indicar, não. Porque eu estou tentando te tirar do buraco. Agora, se você quiser mergulhar no buraco, o problema é teu. Agora, quem tem praticamente 35 anos de espiritismo na Terra e uma bagagem imensa em vidas passadas, para dizer o que eu estou dizendo aqui, tem que ter cacife. Isso mostra que eu não tenho cauda presa com ninguém. Porque se eu tivesse, eu não diria. Como muitos engravatados falsos por aí. Ah, mas esse livro é bom. Leia, problema seu. Você quer perder tempo? Perca. Você já leu as obras de Allan Kardec? Não, mas você já leu obras de Chico Xavier? Mas já leu obras de Divaldo? Mas eu gosto de romance. Agora eu pergunto para você. Quem disse que romance é obra espírita? Os únicos livros romance que faz parte da literatura espírita foram os livros psicografados por Chico Xavier, que foram os romances de Emmanuel. 2000 anos, 50 anos depois. Ave Cristo, Paulo, Estevão e Renúncia. E, gente, para mexer com esse velho aqui tem que ter um pouquinho de bala na agulha, porque se não tiver, eu vou deixar você falar. Mas na hora que você falar, eu te dou uma rasteira. Isso não é querendo dizer que sou melhor que você. Mas não. É querendo te mostrar que com coisa séria não deve se brincar. E muitos pseudos espíritas estão brincando com o espiritismo, que é uma ciência séria. Você saberia me dizer qual o livro literário, o maior de todos os livros que existe na Terra? Você saberia me dizer? Não é aceito pela Academia de Letras, porque a Academia de Letras na Terra aceita lixo.
A Academia de Letras da Terra aceita lixo. Por isso, esta obra aqui, O Livro dos Espíritos, a maior obra literária que existe na face da Terra, em todo o sentido, que evangeliza não só o corpo, como o perispírito e o espírito, lhe proporciona transformação moral, intelectual, lhe proporciona tudo. Não é aceita pela Academia de Letras do Brasil e do mundo como sendo a maior obra literária que existe na face da Terra. Por quê? Porque são todos cegos, conduzindo cegos para um só precipício. A Academia de Letras, eles aceitam lixo. Eles não aceitam o que presta. Eles aderem o que não presta. Desfazendo? Não, de forma alguma. É só você raciocinar. É só você botar a sua mente para funcionar, para você ver a situação que encontra-se a justiça da Terra. Rouba um botijão de gás para você ver e pego pela polícia para você ver quantos anos você vai comer de cadeia. Nós conhecemos casos que praticamente venderam o Brasil para o exterior, porque o que muitos não sabem é que o Brasil não é do brasileiro, em matéria de dívida interna, em matéria de dívida externa, o que o Brasil deve para o exterior. Se der o Brasil para poder, se derem o território brasileiro para o exterior, não dá para poder pagar a dívida que foi contraída. Não estou falando de política, não estou falando de ninguém também. Eu estou falando da precária justiça. Roubam um botijão de gás para você ver quantos anos você vai comer de cadeia. E quem vendeu o Brasil para o exterior está numa boa. Mas numa boa na atual existência. Mas não vai ficar impune noutras existências. É aquele caso. Muitas pessoas dizem assim: fulano foi preso injustamente e comeu 20 anos de cadeia. Depois de 20 anos descobre realmente o verdadeiro criminoso. Resposta para essas pessoas que não sabem. Sabe por que isso? Porque em existências passadas foram ricos que conseguiram comprar a justiça da terra e por isso ficaram impunes. Mas ficaram impunes perante a justiça da terra e não perante a justiça divina. E como a justiça divina não é capenga quanto a justiça da terra, na próxima existência, como foi nesta existência, aquele indivíduo foi colocado na cena onde estava acontecendo um crime e ele foi pego como se estivesse realmente cometido o crime. E por mais que ele
fez de tudo para provar que não foi ele que cometeu o crime, mas ele respondeu não pelo crime atual que ele não cometeu, mas o crime que ele cometeu na existência passada, mas que o dinheiro comprou justiça e lá ele ficou impune, mas nessa ele não ficou impune, significa que ele resgatou, ele quitou os débitos da contabilidade divina de vidas passadas. É o que vai acontecer com muitos que estão brincando de pique de rela aqui na atual existência. Então a literatura espírita, gente, tá uma bagunça. Inclusive a Federação Espírita Brasileira. É lamentável o que a Federação Espírita Brasileira está fazendo. A Federação Espírita Brasileira tem vendido o direito autoral das obras de Allan Kardec para outras editoras. E uma certa editora aí, que comprou os direitos autorais do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não vou dizer o nome, enxugou o Evangelho segundo o Espiritismo praticamente em quase 100 páginas. Agora, por que a Federação Espírita Brasileira está fazendo? Porque está sendo sustentada pelas trevas. O anticristo está lá dentro. E aqueles que estão lá dentro estão sendo cobaia e não estão percebendo de que estão sendo manipulados pelas trevas. E, inclusive, muitas obras editadas pela Federação Espírita Brasileira com novas correções estão saindo. Não como antigamente. Pega um evangelho segundo o Espiritismo, vamos dizer assim, do ano de 1960 para você ver. 1960. E faz uma comparação com o evangelho lançado agora no ano de 2020, 2015, para você ver. De 2020 a 2015, para você ver que bagunça que fizeram no Evangelho segundo o Espiritismo. E isso não é só no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as obras básicas da doutrina dos Espíritos. Significa que eles estão enxugando as obras básicas e mexendo nas capas para promover um belo designer aos livros, enquanto nós não temos que nos preocupar com capa bonita, nós temos que nos preocupar com conteúdo. Porque Jesus disse no Evangelho a respeito do túmulo caiado por fora, mas por dentro cheio de podridão. É o que está acontecendo agora com a literatura espírita. As capas estão uma maravilha, quer dizer, caiado, pintado, designer, desenhos, mas por dentro está cheio de podridão, por dentro está cheio de mensagens apócrifas. E isso não é só a literatura espírita. Tanto a literatura espírita quanto todas as obras de outros escritores do mundo não espíritas, não filiado a religiões nenhuma, que eu não vou dizer nome de ninguém. Mas muitas pessoas são apaixonados num escritor aqui, no outro escritor ali, mas é lamentável. É lamentável como que no século XXI, no ano de 2021, é lamentável que estamos enfrentando esse colapso, enfrentando essa catástrofe, principalmente na literatura espírita e na literatura não espírita. É um lixo a literatura no Brasil. É um lixo a Academia de Letra.
Porque eles aceitam coisa que não presta, aceitam lixo. Enquanto a maior obra literária do mundo, que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, aliás, não é reconhecido como uma obra literária evangelizadora. Que é isso, gente? Vocês vão responder por isso. Vocês estão brincando com coisas divinas. Isso não é brincadeira. Entendeu? Por isso que eu falo de peito aberto. Querem me chamar de louco, que me chame. Mas eu não calo a minha boca. Eu não calo. Eu lamento quando eu passo próximo a algumas livrarias espíritas e que depara ali com tanto lixo. Eu lamento. Ah, mas você vai me dizer que não tem nada que preste ali? Ora, é aquilo que eu disse, não sei se no começo desse vídeo ou no outro vídeo. Tem uns que gostam de comer caviar. Outros gostam de comer feno. Outros gostam de comer ração, outros gostam de comer milho, outros gostam de comer capim, não é? Cana moída. Então, tem gosto para tudo, né? E o mais interessante é que no final de um comentário desse, eu ainda tenho que dizer que está tudo certo. Porque cada um encontra-se num nível diferente um do outro em matéria de evolução. Todo mundo está certo. É o nível evolutivo da pessoa. Faça o seguinte. Você tem um porco lá no chiqueiro. Chegou o momento de você tratar do porco. Só que você não tem milho. Mas você tem 20 quilos de pérola pura. E você pensa assim, eu prefiro o porco do que a pérola. Coloque a pérola lá no coxo para você ver se ele não come. Ele come, ainda olha para você ainda, porque como se fosse assim, não tem mais não? Coloque mais. É a situação da humanidade hoje na Terra. A humanidade está comendo lavagem. E acham que estão comendo caviar. E o pior é que são apoiados por aqueles que se dizem líderes de seitas religiosas, líderes da justiça da terra. Esses são os piores que responderão à providência divina. Eu não quero ser uma pulga no lombo dessas pessoas. Então, nós vamos para o próximo vídeo.